Bem-vindo de volta a mais um vídeo da série de HTML com CSS. No vídeo de hoje retornamos ao nosso código-fonte que deixamos, que construímos aí no vídeo 5, que é uma página padrão, uma página template para um site aí de vídeos ou venda de vídeos online, né? Bom, para dar continuidade, vamos falar um pouco sobre o Normalize CSS. O Normalize CSS foi criado com o intuito de resolver um problema que causava muita dor de cabeça para programadores HTML, que era o quê? A exibição de conteúdo HTML sem um padrão específico entre browsers. Então cada browser apresenta o seu jeito, com um tipo de fonte diferente, tamanho de fonte diferente, conteúdo um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para baixo. Então isso causava muita dor de cabeça. Então o pessoal criou, e é só procurar no Google sobre Normalize CSS, vou deixar um link aí na descrição diretamente para essa página aqui também, e baixar este arquivo aqui, ó, que é um arquivo chamado Normalize CSS, e salvar uma pasta do seu projeto. Como eu já fiz isso, vou fechar essa aba aqui. Isso aqui é a exibição do nosso arquivo aí criado aí no vídeo 5, né? Eu criei uma outra pasta aqui chamada vídeo 9, e eu criei uma pasta estilo CSS, né, estilos, com o arquivo Normalize CSS. Então o que tem dentro desse cara, né? Ele tem toda a formatação aqui para padronizar visualmente e resetar a formatação CSS das páginas. Por isso que é importante, porque aí vai ficar igual e a partir desse reset inicial vocês podem aplicar o estilo que os senhores quiserem, né? Então a ideia é essa. Vamos fechar aqui, vamos começar a trabalhar com ela aqui. Então, no nosso caso, a página está um pouquinho deslocada para a esquerda, tem uns 5 pixels aqui no olhômetro aqui, então deve ser uns 5 pixels, 5, 6, 7 pixels de margem esquerda, superior aqui também, então inferior. Eu quero remover isso aí e deixar ele zerado, que é o padrão do Normalize. Então, para isso, vamos adicionar o Normalize CSS aqui. Vou até fechar aqui a lista de pastas para ficar mais fácil, né? Deixar só o código-fonte. E vou usar aqui o link CSS, né, para referenciar o arquivo CSS externo. Então, o link style sheet aqui. E vou selecionar o arquivo. Como o arquivo está em outra pasta aqui, eu tenho que voltar uma pasta e entrar naquela pasta. Então, eu vou usar o ponto para usar o caminho relativo, barra. Aí vai aparecer para mim o arquivo estilos. Vou selecionar aqui e vou selecionar o arquivo Normalize CSS. Pronto, né? Já selecionei ele aqui e já estou utilizando ele dentro desse arquivo aqui, template HTML. Vamos atualizar e note que aqui já sumiu as margens, né? Legal. Agora a gente já pode começar a formatar. Então, como é que a gente pode começar a formatar? Aqui posso dar espaço aqui, se quiser dar espaço, né? Isso é opcional. Tem gente que não gosta de dar esse espaço, deixa tudo junto. Então vou colocar o tag aqui, o marcador style, para definir o estilo CSS. Como por enquanto eu vou aplicar só nessa página, vou deixar aqui. Posteriormente, se eu for criar outras páginas parecidas, aí eu vou remover esse trecho CSS e vou colocar no arquivo separado e vou usar o link rel também apontando para este arquivo CSS. Bom, então o primeiro elemento aqui é o HTML, né, do Octype HTML. Então vou colocar HTML aqui, né, seletor aqui. E selecionando aqui bloco HTML, eu quero também selecionar, né, o tamanho aqui da área de caixa, né, box sizing. Vou colocar aqui border box. Esse border box é a caixa que vai até as bordas, né? Então, por enquanto a gente não tem como ver, a gente vai pintar ela daqui a pouquinho, né? A gente vai pintar para ver até onde está indo essa caixa aí, beleza? Vamos mudar a cor dela. Além do HTML, vamos selecionar também todos os subelementos como body e todos os subelementos que seja container, seja elementos que são áreas de conteúdo, para que tenha a mesma formatação. Então não vou usar border box, vou querer que herde essas propriedades, porque se algum ponto no meio do caminho tiver alguma alteração, todos os subelementos vão herdar. Então para isso vou usar o seletor universal asterisco, 2 pontos aqui. Aí ele tem aqui o after e before. Lá no começo eu acho que é só com 2 pontos, será que tem? Eu não sei se tem um. Só com 2 pontos aqui, active, não, é 2 pontos mesmo, né? After, depois, mas eu quero também todos, o próprio elemento, aí asterisco 2 pontos after, os elementos que vêm depois, e elementos que vêm antes também, né? Before aqui. Então eu quero que todos os elementos de container anteriores e posteriores também tenham a mesma formatação aqui do box sizing anteriores ou que contém esses elementos. Então eu vou colocar box sizing de novo, só que em vez de usar border box, vou usar o inherit.
Então esse inherit quer dizer que é herdado, ou seja, se eu alterar no de cima, ele altera no de baixo, automaticamente, né? Então vai utilizar exatamente o mesmo. Bom, a partir disso, qual que é o próximo elemento aqui dentro do HTML? É formatável, né? É o body, porque o head a gente não pode formatar, então é o body. Então a gente pode usar o seletor aqui para o body, né? E formatar ele. Bom, no body, como nesse cara aqui a gente está usando essa fonte aqui padrão, que é o fonte baseado em Times, parece ser jornal, é ideal para leitura de texto longo e para aplicações web, para texto na web geralmente são curtos, então a gente pode usar uma fonte sem serifas, uma fonte tipo Arial ou Helvética. Então eu vou colocar aqui fonte family, né? Arial aqui, Helvética sans serif. E vamos definir um tamanho padrão também inicial, tamanho base padrão, por exemplo, para o parágrafo. Então, font size, 16 pixels, 16 px. Vamos atualizar e agora ficou melhor para, né, o conteúdo aí web, né, uma fonte tipo Arial, Helvética ou qualquer outra sans serif se não tiver essas duas. Então a gente já formatou aqui a fonte. Agora a gente tem uns espaços aqui, eu tenho um estoque quanto a isso, né? Eu não gosto de espaço sobrando, mas isso não vai dar diferença nenhuma, no browser vai aparecer igual, então isso é só frescura. Vamos colocar esse conteúdo dentro de um bloco div, todo o conteúdo body, exceto o body, né? Que seria toda essa área aqui, dentro de um div, né? Então o que a gente vai fazer? Selecionar, colocar aqui, eu já quero colocar uma classe, então para colocar uma classe eu vou colocar um ponto. Então eu vou chamar a classe de full page, página inteira, e vou colocar um ID, o identificador para localizar o objeto pela identificação dele, chamado aqui de page wrapper. Estou colocando em inglês, né? Mas se quiser colocar em português, por exemplo, conteúdo da página, pode colocar, porque isso aqui é a área de conteúdo da página. E vou colocar esse cara aqui no final, né, barra div aqui no final. Vou deslocar esse cara aqui para a direita, né? Aqui para a direita, porque está dentro da div, então é interessante que o conteúdo interno fique identado, ou seja, fica um pouco afastado para frente, para ficar visualmente, né, identificável, né, para facilitar a manutenção. Legal. Então agora eu vou selecionar esse cara aqui, o Page Wrapper, né? Então como que seleciona o ID com o jogo da velha, né? Page aqui com outro espaço aqui para completar não funciona, né? Tem Page Wrapper, opa, tem dois Ws aqui, né? Tá em inglês ou conteúdo da página, você pode colocar outro nome aí se quiser. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, vamos colocar uma cor, eu vou colocar uma cor, né? Background color, vou colocar uma cor meio chamativa, tipo isso lá, o green aqui, só para a gente ver a área, né? E vou colocar aqui também uma borda interna, porque o texto fica muito pregado nas bordas, aí fica muito ruim para a gente ler, porque tem que correr a tela inteira, né? Então vou colocar o padding aqui geral, em todas as bordas, né? Internas, de 16 pixels. Então já está a cor e os 16 pixels aqui, ó, de borda. Legal. Agora eu vou selecionar o próximo elemento aqui, que é o full page. Full page é uma classe. Então para selecionar a classe a gente usa ponto, né? Ponto e exatamente o mesmo nome, full-page. Para o nome de classe, esse aqui é o padrão, tá? Separar as palavras por traço. Beleza? Esse aqui é o padrão aí de boas práticas de programação na web. Então por isso que estou usando essas boas práticas de programação. E para ID, a boa prática de programação é chamada de camel case, ou seja, estilo camelo. Então começa a letra minúscula, cada nova palavra, a primeira letra maiúscula, né? Camel case. Beleza, no full page o que a gente pode fazer aqui, ó? Vou colocar a altura. Estão vendo aqui que o conteúdo ele ficou só com o conteúdo do texto. Eu quero que a área de conteúdo box, né, o box de conteúdo, ou seja, a caixa de conteúdo, ele ocupe toda a viewport, né, toda a largura já está. Eu quero agora a altura do viewport. Então vou colocar aqui, ó, a altura do viewport é min, né? Vou colocar aqui min height, ou seja, a altura mínima. Então essa é a altura mínima. E vou colocar aqui, ó, 100% da viewport. E o que da viewport, né? O W aqui é a largura e o H é a altura, então VH. Então eu quero toda a altura da viewport. A viewport a gente já definiu ali em cima, né? 1.0. E olha só, agora a área verde está toda desse jeito. Bom, para facilitar a leitura de texto,
é interessante a gente usar uma cor cinza, bem clarinha. Então por isso que os jornais impressos não são totalmente brancos, que nem aquele papel A4 alcalino branco. Não, ele não é alcalino branco, ele é o quê? Um cinza bem clarinho. Então vou usar uma cor cinza bem clarinha aqui, né, que eu peguei aqui. Se quiser usar algum seletor aqui de cor, é só deixar o mouse aqui... Vou usar essa aqui. Na hora que selecionar alguma cor, é só deixar o mouse aqui no Jogo da Velha, né? Navegar com o mouse no Jogo da Velha. Aí aparece o seletor de cor aqui, ó. Dá para selecionar a cor, uma cor mais vermelha, mais escura e ficar mexendo ali. Mas isso aqui já escolhi uma cor aqui. Vamos colocar aqui 4, 5, vamos ver qual que ficou melhor. Aí, 4, tá. Esse aqui é um cinza bem clarinho, né? Ele não é o branco. Vai parecer que é branco quando eu atualizar aqui, mas ele é um cinza bem clarinho. Mas é bom encontrar uma cor cinza bem clarinho que fica melhor para os olhos, né? Quando o texto começa a ficar comprido, ok? Então essa aqui é a dica. Bom, então para finalizar, o título aqui eu não mexi com o título, então vamos só selecionar o título aqui para encerrar o vídeo, né? H1, né? E no H1 vou colocar o padding, e o padding ele funciona no sentido horário, que nem o relógio. Então começa no meio-dia, 3 horas, 6 horas e 9 horas, ok? Então, em vez de colocar aqui padding bottom, top, left, eu posso colocar tudo numa linha só. Então aqui, meio-dia, que é a parte superior, 0 pixels, do lado, né? Direito 0 pixels, embaixo eu quero 16 pixels, que é o mesmo daqui de cima, né? 16 pixels, 16 px, e do lado esquerdo eu quero aí, né, 0. Então quando é 0 não precisa colocar a unidade de medida como px. Então é só isso, né? Vamos atualizar e aí demos uma margem aqui inferior e o restante manteve 0, beleza? Então o vídeo fica por aqui e espero vocês aí no próximo vídeo e até lá!